A outra dúvida que também se tem, né? Construir PF ou PJ, o que sai mais barato no INSS? PF. Mas eu vou te dar uma visão geral, tá? Quando você faz uma obra, você tem que entender qual que é a destinação dela. Então, você, Hugo, tá fazendo uma casa para você, para moradia. Você não tem intenção de vender essa casa, tá? Então, faz na pessoa física, por quê? A gente vamos colocar aqui basicamente 3 tributos, tá? Então, o tributo federal, que é o INSS, um tributo municipal, que é o ISS, e depois um tributo federal também, que é o IR, Imposto de Renda, tá? Se você está fazendo uma casa que é a destinação para moradia, você não tem intenção de venda, faz na PF. Por quê? Você vai pagar menos INSS, vai pagar menos ISS, às vezes você pode até nem pagar o ISS, e você tem uma estratégia de como lançar essa informação no seu imposto de renda, para você, numa possível venda futura, não ter tanto ganho de capital, não ter um lucro imobiliário que aumentaria para você o pagamento do imposto de renda. Na pessoa jurídica, só no INSS você já sai perdendo dinheiro. Por quê? Porque não existe um benefício chamado fator social. Lembra que eu falei do cálculo da obra? Que cada obra ela tem as suas características, os seus valores específicos? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma obra de pessoa física, à medida que a obra o tamanho da obra vai tomando proporção, você vai pagando mais tributo. Por quê? Porque a gente tem um benefício que chama fator social. Então, se você faz uma casa de 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300, de 300 a 400 ou 400 ou mais, você vai pagar menos, mais tributo, tá? Se essa casa é feita em nome de pessoa jurídica, você não tem esse fator social. Então, você vai direto para a alíquota maior. Então, você paga mais tributo, sem contar que, na pessoa jurídica, eu só entendo que é interessante quando você tem toda uma mão de obra CLT, para que você possa fazer a contabilidade regular. Caso contrário, fazer na pessoa jurídica só para depois pensar numa venda, faz na pessoa física, tá? Tem questão de incorporação, que a gente fala daqui a pouquinho, mas a dinâmica é a seguinte: na pessoa física, além de você ter essa economia, essa redução, você também pode ter um outro benefício, que é aquela economia significativa. Então, a pessoa pode economizar até 50%, 70%, até 90% do tributo que é devido para a Receita. Sendo na pessoa física, na pessoa jurídica já não cabe isso. E aí, a forma de contratação vai influenciar. Muitas vezes, a mão de obra de MEI é muito mais interessante para se reduzir esse tributo. Por quê? Porque o MEI, ele é um contribuinte individual, Hugo. Então, quando a gente olha para o direito previdenciário, para o recolhimento, né, dessa contribuição, a gente tem o contribuinte obrigatório e o facultativo. Então, obrigatório é aquela pessoa que exerce uma atividade remunerada. Qualquer pessoa que exerce uma atividade que, em contrapartida, tem uma remuneração, ela é um contribuinte obrigatório com o governo, tá? Fazer imposto de renda quando ele não é isento e recolher a cota previdenciária de segurados. Então, ele tem essas obrigações. O MEI e o autônomo, ambos são contribuinte individual, portanto, são contribuintes obrigatórios. Qual que é a diferença de um para o outro? O MEI, teoricamente, ele pode pagar menos imposto do que o autônomo se ele cair numa fiscalização da Receita. E aqui ele tem mais segurança também, porque ele pode ter direito a benefícios, né, que o governo fornece. Ele paga uma taxa pequena por mês, R$70, R$80. Então, esse valor que o MEI paga por mês está incluso todas as tributações que envolve a empresa dele. Obviamente que ele tem que observar um limite máximo ali de faturar até R$81 mil por ano. Mas também tem estratégias sobre essa questão de faturamento, de declaração, na verdade. O CLT, não. O CLT, você tem o problema de ter aquela responsabilidade da produção, que pode envolver na produção. Ele não vai trazer para você, de repente, uma economia. Agora, se a obra tem nome de PJ, aí, de repente, o CLT faz diferença para você ter uma contabilidade regular, o que não se aplica na obra de pessoa física. Mas vamos imaginar o seguinte cenário. Eu estou fazendo a minha casa, eu estou fazendo uma casa, de fato eu estou fazendo uma casa que era para minha moradia, só que ela vai para venda agora, tá? Pessoa física, está no nosso CPF. Então, eu vou usar uma estratégia para economizar em 50% o valor devido do tributo, porque eu já montei uma estratégia desde quando a obra começou até quando ela vai finalizar, eu montei um planejamento tributário para isso. O ISS, eu já peguei notas fiscais específicas para reduzir o ISS. Pensa assim, todo tributo, ele tem uma base de cálculo, ele tem um fato gerador.
O INSS, o que dá origem ao pagamento dele é a remuneração paga para a mão de obra. Então, essa mão de obra de MEI eu posso utilizar para reduzir esse tributo de forma estratégica. O ISS, que é um tributo municipal, e na comarca que eu estou construindo eu tenho que pagar na hora que for emitir o habites, eu contratei, por exemplo, concreto usinado, que já tem o ISS recolhido. Então, eu vou lá e vou fazer a redução também com base naquelas notas de concreto usinado do ISS. Só que essa casa vai ser para venda, lembra? Na venda, você tem um ganho de capital. E aí você vai ter que pagar um outro tributo, que é o imposto de renda. Então, se você faz uma venda dentro de pessoa física, você vai pagar 15% sobre o lucro imobiliário, sobre esse ganho de capital que você teve. Se você faz a venda em nome de pessoa jurídica, você vai pagar uma média de, vamos colocar, 7% sobre o valor da operação. Então, vamos pegar essa minha casa que eu estou fazendo. Vou vender ela por R$1,5 milhão, tá? Se eu fizesse ela na pessoa jurídica, você concorda que eu não ia ter a redução do INSS, porque eu não tenho mão de obra CLT. Eu não ia ter uma redução do ISS de forma significativa, porque poderia ficar mais caro no meu município, cobram mais caro. E eu iria pagar 7% sobre R$1,5 milhão. Então, colocando na ponta do lápis, ia ficar muito mais caro do que se eu fizesse na pessoa física, que é o que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu já estou com uma estratégia para reduzir em 50% o valor devido de INSS, vou reduzir o ISS e na base do imposto de renda, o que acontece? Quando eu estou averbando essa obra na matrícula do imóvel, eu não tenho que comprovar o quanto que eu gastei para construir essa casa. Se eu tenho no meu imposto de renda caixa para falar que eu gastei R$1,2 milhão, eu não preciso provar R$1,2 milhão. Então, eu tenho um terreno que vale 300, falo que eu gastei, declaro que eu valei R$1,2 milhão, porque se eu tiver uma fiscalização eu consigo provar que eu tinha realmente R$1,2 milhão, tá? E eu chego em quanto? Em R$1,5 milhão. Vendi por quanto? Por R$1,5 milhão. Tive ganho de capital? Entendi. Entendeu? Uhum. Então, quando me perguntam na pessoa jurídica ou pessoa física, qual que é a destinação? Qual que é o objetivo da casa? Tá. Você entendeu? Por isso que é importante que as pessoas se questionem sobre essas coisas no início do planejamento, né? Exatamente. Quando que eu preciso me preocupar com isso? Antes mesmo de começar a obra. Uhum. Por quê? Antes de fechar a construtora, né? Antes de fechar a construtora, exatamente. Antes de começar a obra. Por quê? Porque todos esses detalhes, ele vai impactar em custos de tributos no final. Você entende? E estratégias, inclusive do método construtivo, vai impactar para você. Então, você ter essa ideia de que o valor que você vai pagar ao final, você tem que ter em mente antes mesmo de começar a tua obra, é necessário para você ter um melhor resultado. Se você gostou desse corte do podcast e quer continuar nos incentivando a trazer episódios novos por aqui, curta e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. E se você quiser comentar a respeito desse tema, desse vídeo, ou até sugerir temas novos, convidados novos para a gente trazer aqui, coloque nos comentários. Eu mesmo vou te responder. Um grande abraço. Tchau.